nombre es Carlos Valtierra Sánchez, soy Inside Sales de la marca NVIDIA en la empresa Maps. Actualmente, pues, NVIDIA es una de las marcas que tenemos en nuestro portafolio dentro de la división de Data Center y nube híbrida y con la cual estamos pretendiendo crecer a nuevos mercados y poder prospectar nuevos clientes. Bueno, NVIDIA es una marca que nosotros firmamos desde la pandemia y con la cual ya llevamos algunos años trabajando, pero este año es un año con nuevos retos para la marca y queremos que, pues bueno, más y nuevos usuarios puedan conocerla. Bueno, pues de parte del equipo de la marca NVIDIA dentro de Maps, que está conformado por su servidor y nuestro ingeniero de preventa Alejandro Navarrete, les damos la más cordial bienvenida y al igual les comentamos que tenemos un espacio para preguntas y respuestas en las cuales pueden depositar cualquier duda que ustedes tengan o cualquier comentario que tengan respecto al webinar. Bueno, Alex, ¿algo que gustes agregar antes de comenzar el webinar? No, igual nada, confirmando y agradeciendo su asistencia a todos ustedes y confirmando cualquier duda que tengan en el transcurso de la sesión. Yo voy a estar en la parte del chat contestando las preguntas si es que tienen alguna duda en específico. O simplemente, por favor, ayúdenos levantando la mano si es que es necesario para contactarnos con ustedes al final de la sesión. Y también me gustaría presentarles a ustedes Lincoln Grillos, es el Solution Architect por parte de NVIDIA a nivel Latinoamérica, y a Leandro Cornejo, que es el Channel Manager por parte de toda Latinoamérica. El día de hoy nos van a estar acompañando para compartirnos un poco más acerca de lo que es NVIDIA. Y como les comentaba, les reitero, voy a estar en el área de chat por cualquier duda que lleguen a manejar. Estaremos ahí a la disposición. Gracias. Olá a todos, ¿me escuchan bien? Creo que sí. Mira, mi nombre es Lincoln Grillo. Yo soy arquitecto de soluciones, como estaban diciendo hace poco. Yo soy arquitecto de soluciones para toda América Latina. Yo estoy acá en Brasil, por eso que tengo este portuñol muy bueno. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es NVIDIA AI Enterprise. Mira, NVIDIA Enterprise es una plataforma de aplicaciones de software, de frameworks, para o desarrollo de projetos de inteligência artificial, ok? Isto tudo com um background de NVIDIA num nível de enterprise. Então, me vou falar um pouquinho mais detalhes adiante, pero as pessoas que podem utilizar NVIDIA na Enterprise têm toda uma gama de suporte 24/7, de assistência a nível Enterprise. Então, hoje, quando falamos de inteligência artificial, é muito difícil pensar em inteligência artificial sem falar de GPU. É praticamente o tema AI e GPU estão sempre juntos. E desta maneira, NVIDIA, que hoje é muito mais uma companhia de desenvolvimento de softwares do que desenvolvimento de hardware, criou toda uma capa de softwares que vão desde a parte de infraestrutura, com os drivers, com as bibliotecas de comunicação, com as bibliotecas de CUDA, hasta a parte de frameworks e SDKs para o desenvolvimento de soluções embasadas em inteligência artificial e aceleradas por GPU. Não somente GPU, mas basicamente, em geral, aceleradas por GPU. Então, mira, quando falamos de inteligência artificial, estamos falando de uma gama muito grande de etapas de desenvolvimento. E estamos falando de uma gama muito grande de ferramentas, de frameworks que são utilizadas em etapas distintas. Então,
cada momento de lo desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial necesita de herramientas distintas. Entonces, en la parte de extracción y transformación de los datos, necesitamos de herramientas como Rapids para hacer esto de manera rápida, eficiente y acelerada por GPU. Para la parte de treinamiento de los modelos de inteligencia artificial, tenemos toda una gama de herramientas como PyTorch, TensorFlow, XGBoost, también tenemos Tau y otros más. También tenemos para la parte de inferencia, tenemos una parte de herramientas para otimización de los modelos para ser ejecutado y acelerado por GPU. Tenemos la parte de inferencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de proyectos complejos en general y proyectos que tienen muchas capas y muchas fases distintas. Entonces, un punto que muchas personas que están empezando o que están trabajando en proyectos de inteligencia artificial, muchas personas están muy preocupadas porque, miran, tenemos una gama muy grande de herramientas para utilizar con NVIDIA o sin NVIDIA. Y tenemos un tiempo muy corto, no muy largo, para hacer los desarrollo, para hacer los desarrollo y también los deployments. Entonces, la mejor manera que nosotros en NVIDIA encontramos para acelerar los procesos de desarrollo, para acelerar los procesos de deployment de un proyecto como un todo, es ofreciendo una licencia donde el cliente tiene acceso a todas las herramientas necesarias para hacer el desarrollo de su proyecto y de esta manera tener también un soporte y asistencia durante el desarrollo y durante el deployment. Entonces, mira, cuando hablamos de NVIDIA Enterprise, los targets, las personas que tenemos que hablar son las personas que están haciendo el control del proyecto, porque para estas personas, un soporte Enterprise es muy importante, porque de esta manera podemos garantizar que el cliente va a tener su proyecto en pocos meses y no años y años de desarrollo. Entonces, mirando para acá, esta parte acá, entonces, lo cliente abajo acá es muy importante porque el cliente puede utilizar NVIDIA Enterprise en nodos computacionales de data center, en nodos computacionales más simples que van en la capa de Edge, dentro de Embedded, entonces estamos hablando de Jetson, y también dentro de la nube. Entonces, podemos ter uma estrutura cloud ou mesmo uma estrutura híbrida, uma estrutura que parte dos nodos estão on-premise dentro do cliente e parte da estrutura está dentro da nuvem, dentro de AWS, Azure e outros mais. Então, um ponto muito importante é que temos um deployment em qualquer sítio. Isto não é um problema para nós. E desta maneira, podemos reduzir a complexidade, porque se o cliente necessita de um entorno em uma fecha muito curta, em um tempo não muito largo, o cliente não tem que comprar um equipo e fazer o deployment do equipo. O cliente pode simplesmente contratar da cloud um equipo com os requerimentos necessários. Também temos toda uma capa, uma parte de segurança e escalabilidade, porque todas essas ferramentas que temos, toda essa parte aqui que temos em verde, são softwares, frameworks, drivers e bibliotecas que são probados, que são desenvolvidos e probados por NVIDIA, que
tenemos un control de matriz de compatibilidad. Entonces, podemos garantir que este contenedor está homologado para este driver, para esta biblioteca. Entonces, esto también permite tener una escalabilidad más grande, una seguridad, porque nosotros estamos forneciendo toda la parte de software o la gran parte de los softwares con certificados, con un sistema de partners probados, totalmente enfocado para AI, e sempre com um suporte que pode ser 24/7. Então, isto é muito importante, ok? Então, o que hoje todos os softwares que temos disponível para dentro do bundle de NVIDIA na Enterprise estão disponíveis de maneira gratuita. Então, o cliente pode ter de maneira gratuita, pero não tem um suporte Enterprise. Então, se o cliente tenha algum problema, se o cliente tem alguma dúvida, tem que acender o Developer Forum, criar um tópico com a pergunta, com a dúvida, e esperar cerca de 3, 4, 5 dias para ter uma resposta. Isto não é compatível com projetos Enterprise, com projetos que necessitam estar em produção em um tempo muito curto. Então, NVIDIA na Enterprise oferece não somente a parte de suporte técnico 24/7, também oferece 8 horas por 5 dias da semana, oferece acesso a experts de NVIDIA. Estes experts não vão ensinar o cliente a fazer o desenvolvimento, pero vão orientar o cliente como utilizar as ferramentas, os frameworks de la mejor maneira. Nós não vamos desenvolver para o cliente, pero vamos orientar e trabalhar como um Trusted Advisor. Então, o cliente tem acesso ilimitado a tickets, a chamadas de suporte. Temos um suporte de anos e garantimos todos os hardwares por todos os anos do suporte. Temos cada ticket que o cliente abre dentro do portal de NVIDIA será enrutado para um expert. Então, não é uma pessoa general. E, mais importante, isto pode ser, isto tudo está listo para trabalhar com todos os OEMs e, basicamente, a grande parte dos clouds. Então, o cliente pode comprar seu equipo com Dell, com HPE, com Supermicro, Penguin, AWS, Azure, e para nós não é um problema. Ok? Outro ponto muito importante, o cliente tem acesso a patches em um período muito mais curto, a bug fix em períodos muito mais curtos, tem acesso primeiro aos updates e upgrades. Então, quando temos uma nova versão, está lista para os clientes Enterprise antes de estar listo para todos os outros e melhorias, ok? Outro ponto extremamente importante. Como todas as bibliotecas, os frameworks são desenvolvidos e probados por nós, temos softwares muito mais estáveis. Temos uma segurança porque nós fornecemos os softwares. Temos features exclusivas e modelos pré-treinados exclusivos de nós, que somente com NVIDIA na Enterprise os clientes podem ter acesso.
¿ok? Y otro punto muy importante que estaba hablando es en la parte de hardware y software que tenemos certificados para la gran parte de los OEMs y de los softwares. Entonces, mira, nosotros tenemos una matriz de compatibilidad. Una vez que el cliente utiliza una matriz de compatibilidad, el cliente está seguro que va a tener todo el soporte necesario. Y también, claro, todo lo expertise, lo acknowledge base que tenemos, lo portal de soporte que el cliente puede descarregar una versión más nueva, puede hacer los cambios necesarios para su entorno. Antes de continuar acá, mira, un punto muy importante cuando hablamos de NVIDIA Enterprise. Cuando estamos hablando que el cliente necesita, el cliente que está trabajando con su propio hardware, entonces va a comprar un nodo computacional de Dell, de HP, otro más. El cliente tiene, para trabajar con NVIDIA Enterprise, para tener todo los soporte de NVIDIA Enterprise, el cliente necesita comprar equipos que son NVIDIA Certified. Entonces, mira, por ejemplo, acá me voy, por ejemplo, pegar los equipos, solamente un ejemplo, ¿ok? Los equipos de Supermicro. Entonces, acá tenemos una lista de equipos Supermicro, ¿ok? Me voy acá, Validation Type, me voy a poner NVIDIA Certified. Todos los equipos NVIDIA Certified estão listos para receber toda a capa de software de NVIDIA na Enterprise. Então, este é um ponto muito importante. Mira, temos outros tipos de certificações para os nodos, pero para ter suporte de NVIDIA AI Enterprise, tem que ser NVIDIA Certified System. Então, todos estes equipos com todas as GPUs que estão acá e muito mais. Este acá solamente é Supermicro, é solamente um exemplo, pero é o mesmo para Dell, o mesmo para HP, necessitam ser NVIDIA Certified, porque desta maneira estamos seguros que não somente o hardware, digo, o servidor do OEM, a motherboard, a CPU, todos estão provados e certificados para trabalhar dentro, para receber toda a capa de software que nós temos para NVIDIA Enterprise. Então, este é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é que, como estava falando com vocês, temos várias opções de deployment. Então, podemos fazer o deployment de NVIDIA na Enterprise com VMware vSphere. Então, é possível instalar todos os contenedores, os drivers, dentro de máquinas virtuais, dentro de vSphere. Temos também em Bare Metal, não é um problema. Também temos muitas opções para entornos que não têm GPU, pero CPU. Não é o mais indicado, pero temos a opção de deployment com OpenShift, tanto em Bare Metal como em entornos virtualizados de VMware. Então, temos também toda a gama de suporte para Rapids. Também podemos fazer o deployment não somente em VMware, máquinas virtuais de VMware, pero também em máquinas virtuais de Red Hat KVM. E, claro, dentro da capa dentro da nuvem, dentro da cloud. Então, mira, temos uma gama muito grande de possibilidades de deployment. Então, o cliente que tem entornos com máquinas virtuais, que tem entornos em bare metal, ou on-premise, ou na nuvem, não é um problema para nós. O cliente pode acender, instalar os drivers de NVIDIA na Enterprise e
mais importante ter acesso ao suporte e os expertos. Então, mira, NVIDIA na Enterprise não é necessariamente um produto, pero sim muito mais um serviço. É um serviço que, se o cliente tem uma cloud certificada, se o cliente tem um nodo certificado, o cliente pode instalar toda a capa de software e ter o suporte 24/7. Ter todos os patches, ter toda a parte de certificação e desta maneira acelerar o desenvolvimento dos projetos. Ok? Isto tudo acá está não somente salvando dinheiro, pero também tempo. Porque mira, se o cliente encontra algum problema, o cliente pode acender o portal de NVIDIA, abrir um ticket técnico e em menos de uma hora vai ter uma pessoa que é um experto assistindo e ajudando o cliente a resolver o problema. E não está dependendo de um portal de desenvolvedores dentro de GitHub. Então, estamos acelerando os projetos, estamos acelerando o tempo de deployment. E também se identificamos uma falha que necessita de um patch, que necessita de um bug fix, nós ponemos os tickets, ponemos os problemas de los clientes de NVIDIA AI Enterprise com prioridade. Então, a prioridade é resolver e ter o patch ou bug fix para os clientes de NVIDIA na Enterprise. Então, este é um ponto muito interessante. Este é um ponto que faz uma grande diferença, ok? Acá dentro de la documentação, temos, isto é um pouquinho mais técnico, estou falando um pouquinho, conversando um pouquinho técnico, temos a matriz de compatibilidade. Então, mira, nós suportamos, acá temos todas as GPUs suportadas, acá temos, neste caso, estamos falando de VMware, então temos VMware é suportado da versão 7.0 PDT2 ou arriba. Então, 8.0. Temos todo o acesso à parte de Kubernetes, de Tanzu. Então, se o cliente utiliza Tanzu, temos acesso a Tanzu. Se o cliente utiliza somente Kubernetes, temos suporte a Kubernetes. Se o cliente utiliza Red Hat OpenShift, sem nenhum problema. E também temos suporte a máquinas virtuais de KVM Red Hat. Ok? Em breve vamos ter para KVM Ubuntu. Então, para KVM Red Hat, o mais natural é OpenShift. E temos para a parte de Bare Metal. Então, para Bare Metal, temos suporte a sistemas operativos como SUSE, Ubuntu e também Red Hat OpenShift. Então, e Red Hat normal. Então, mira, temos, e acá são as partes de nuvem, são as opções de nuvem que temos hoje listas. Mira, esta lista acá que temos, cada dia está mais grande. Cada versão que temos, estamos na versão 3.1, e cada versão temos mais softwares e mais clouds dentro. Então, se o cliente quer ter NVIDIA na Enterprise, o cliente só necessita, dentro da nuvem, o cliente pode optar por Google Cloud ou Amazon ou AWS, ok? E os sistemas operativos são esses acá. Então, mira, sempre temos que mirar essa matriz de compatibilidade. ¿Por quê? Porque esta matriz de compatibilidade é muito importante para garantir que vamos fornecer o melhor e mais rápido suporte para o cliente. Então, quando estamos falando de NVIDIA na Enterprise, estamos falando de um serviço de suporte, um serviço de mentoria, de agentes NVIDIA trabalhando
ayudando a los clientes. No estamos hablando de una licencia de Virtual GPU o un hardware. Entonces, el cliente, básicamente, el cliente va a comprar los hardware de su OEM. Entonces, si el cliente es un cliente de HP, Dell, Supermicro, va a comprar del OEM que preferir un equipo que es NVIDIA Certified. Si el cliente quer ir para a nuvem, pode comprar uma instância com AWS ou Google Cloud, a instância que é melhor, e vamos prover o suporte. O cliente, uma vez que o cliente tem acesso a NVIDIA, uma vez que o cliente tem acesso a tem a licença de NVIDIA na Enterprise, o cliente começa a ter acesso ao NGC, que é um portal de NVIDIA que temos contenedores, modelos pré-treinados, Helm charts e outras bibliotecas, todas probadas para que o cliente possa utilizar. Então, mira, esse acá são todos os contenedores que os clientes de NVIDIA e a Enterprise podem descarregar e ter suporte. Então, todos estes contenedores acá, o cliente pode ter suporte, pode abrir um ticket e ter um suporte 24/7. O mesmo para os Helm charts, para os modelos pré-treinados e outros recursos mais. Então, isso é muito interessante. Mira, então, basicamente, o que estava falando até agora, Enterprise Grade, Support, Security e Reliability. Então, nível, o cliente vai ter nível de suporte e assistência nível Enterprise, ok? Desta maneira, vamos acelerar o tempo de produção, o tempo de desenvolvimento. Estamos falando de contenedores e bibliotecas que têm a melhor performance do mercado. Então, todos os contenedores que temos acá, temos várias pruebas, vários benchmarks que mostram que temos a melhor performance, ok? Mira, hoje, quando falamos de inteligência artificial, falamos de NVIDIA. Mira, vocês podem mirar todos os sítios de notícias que as pessoas estão falando que AI está ponendo NVIDIA em outro patamar. ¿Por quê? Porque hoje nós somos a companhia mais experta em inteligência artificial. ¿Por quê? Porque temos a melhor performance, porque podemos oferecer para os clientes a melhor performance dentro de inteligência artificial. Então, quando as pessoas falam de video analytics, basicamente estão falando de soluções que têm uma Jetson, ou que têm uma GPU e uma capa de software de NVIDIA. Quando as pessoas estão falando de ChatGPT, que todos falam de ChatGPT, agora, estamos falando de NVIDIA também. E o ponto que é mais rico é que podemos ter todo o tipo de entorno. Nuvem, on-premise, edge, equipos muito grandes, equipos mais pequenos, chiquitos. Então, isso é muito interessante, não só a parte de virtualização, mas também todos os OEMs, ok? E hoje temos um enfoque muito grande para a parte de nuvem, a parte de cloud, porque, mira, como os projetos estão crescendo de uma maneira muito rápida, é muito mais simples para o cliente, pero pelo menos a princípio, contratar a cloud. Porque, mira, para comprar um nodo computacional, então, o cliente compra um nodo computacional, tem que
tiene que esperar o tempo para entregar o computo e tiene que fazer o deployment do computo, instalar sistema operativo e tudo mais. Isto demora, pode chegar a semanas, meses ou mais. Então, é muito mais simples ascender a Google ou Amazon e contratar temporariamente ou por o tempo que for necessário uma instância virtual ou bare metal. E desta maneira comprar um OEM, comprar um equipo on-premise ou não, em paralelo, e desta maneira poder esperar todo o tempo necessário. Pero seu projeto está coberto, porque o cliente não está parado quedando a chegada dos equipos, está trabalhando em la nuvem, sem nenhum problema. E se queres migrar para on-premise, vão utilizar exatamente o mesmo contenedor, vão utilizar exatamente os mesmos frameworks. Então, o código, todo o desenvolvimento não se perde. Se o cliente está em on-premise e quer mover para a nuvem, é transparente. Saca o contenedor do on-premise, descarrega o contenedor em la nuvem, está listo. ¿Ok? Então, isto é excelente. E claro, mira, NVIDIA na Enterprise tem os workflows. Então, hoje temos workflow para virtual assistance, para audio transcription, para Riva, para digital fingerprint e outros mais. Video analytics e outros mais. E cada vez mais estamos tendo mais e mais contenedores, frameworks, contenedores com frameworks, com SDKs, especializado em temas específicos, como Route Optimization, que é muito utilizado para coches autônomos, para a organização de logística, de shipment, de qualquer tipo de equipo, a parte de predição de preços, que é com Merlin, a parte outros aceleradores para inferência, e em breve também Generative AI, que é outro tema que cada vez está mais comum. E sempre todos estes workflows estarão disponíveis para basicamente todos os entornos, cloud, data center e edge. Outro ponto que é excelente, que é muito interessante, é a parte de NVIDIA AI Enterprise, que tem suporte não somente a Rapids, mas também toda a parte de Spark 3.0, 3.1. Então, e o mais importante é que tanto Amazon como Google e também Databricks, que é utilizado por AWS, por Amazon e Azure, utilizam sistemas que podem ser acelerados por GPU utilizando Rapids e Spark. Então, isto é muito importante porque etapas que os clientes, quando estão fazendo o desenvolvimento de projeto de inteligência artificial, mas gastam tempo em la parte de la extração e transformação de los dados. Então, os clientes têm su data center, su database dentro de Amazon, dentro de Dataproc de Google, ou Databricks de Microsoft ou AWS, e gastam tempo muito largo fazendo a extração e a transformação de los dados, porque lo hacen 100% em CPU, pero com Rapids e Spark é possível ter performance 5 ou 4 vezes mais rápido, de 4 a 5 vezes mais rápido, utilizando aceleração por
GPU. Y de esta manera, el cliente puede hacer esta etapa de extracción y transformación mucho más rápido, y de esta manera también puede empezar a entrenar los modelos de manera mucho más rápida, encurtando hasta 4 veces lo tiempo de lo desarrollo de un proyecto, porque es una parte muy crítica. ¿Okay? Entonces, mira, me voy a hacer un overview muy rápido sobre los softwares, sobre los frameworks y bibliotecas que tenemos hoy listo para trabajar con NVIDIA Enterprise. ¿Okay? Todas las personas que tienen la licencia de NVIDIA Enterprise pueden tener acceso. Entonces, Spark Rapids, QOpt es para la aceleración de optimización de rutas, de enrutamiento. Triton, que es un scheduler, para hacer la inferencia, ¿ok? Riva, que es para parte de speech recognition y text-to-speech. La parte de Merlin, que es para el sistema de recomendaciones, y la parte de seguridad. La versión más novita está en desarrollo, pero tenemos también Morpheus, que es un framework que posibilita ao cliente utilizar inteligência artificial para fingerprint, para fraudes cibernéticas e também para outras coisas como anti-ransom e outros tipos de funções muito comum para a segurança, que hoje temos a possibilidade de utilizar inteligência artificial. Ok? Então, Riva, estamos falando muito de Riva porque as pessoas cada vez mais estão criando entornos com avatar. Então, estes entornos necessitam fazer o speech recognition, necessitam fazer o text-to-speech, que é transformar um texto em palavras. Então, isto é algo muito comum. Isto está cada vez mais grande, está cada vez mais tendo mais opções em espanhol, ok? Porque, basicamente, as línguas principais são inglês, alemão, pero hoje já estamos começando a ter essas opções também, tanto de speech recognition como text-to-speech, estamos começando a ter as primeiras versões em espanhol. Então, temos companhias trabalhando para ter a opção em espanhol para Equador, temos companhia trabalhando para ter uma versão em espanhol mais ajustada para México, e assim por diante. Ok? Merlin, que é um sistema para recomendação. Então, é muito comum para projetos de e-commerce. Então, a pessoa está navegando dentro do e-commerce e com o Merlin é possível trabalhar em projetos que utilizam inteligência artificial para fazer recomendações mais ajustadas para os clientes. Triton, que é um manejamento, é um scheduling. Então, quando hacemos a inferência, em geral, temos dentro de um nodo com uma GPU ou mais GPU, temos várias aplicações solicitando para ser inferência, ok? Então, o que o Triton por que utilizamos Triton? Porque vamos receber a requisição para ser a inferência utilizando vários tipos distintos de inteligência artificial. Então, dentro do mesmo nodo, temos modelos para ser a inferência de recomendação, para ser a inferência de video analytics, para ser a inferência de text-to-speech, por exemplo. Então, os Triton vai receber as requisições e vai fazer um scheduling para executar de maneira mais otimizada dentro da GPU e da CPU ou do processador ARM. Então, é muito importante porque desta maneira com Triton
podemos ter uso da GPU, da CPU ou do ARM muito mais efetivo. Então, é um otimizador de processamento, é um otimizador de processamento dentro do nodo computacional. E com Kubernetes podemos fazer isso de maneira muito mais dinâmica, ok? A parte de co-opt, então, isso é muito novo. Então, muitas companhias de coche autônomos que estão fazendo shipment, que estão fazendo a parte de logística, estão utilizando AI para definir as melhores rotas para sus coches, para todo tipo de transporte. E Morpheus, que é trazer a inteligência artificial acelerada, trazer inteligência artificial para a parte de segurança. Então, o que Morpheus está haciendo basicamente es ponemos un Kafka, un pipeline, onde Morpheus va a receber los dados, los paquetes, mirar las informaciones, cruzarlas y utilizar inteligencia artificial para extrair, para hacer una análisis de comportamiento, para hacer una análisis si tenemos algún tipo de ataque, de algum tipo de thread, e desta maneira conseguir barrar um ataque de maneira muito mais rápida, porque estamos usando inteligência artificial e RPU. Então, Splunk está utilizando, fazendo projetos muito buenos, F5. Se não estou equivocado, Fortinet também está começando, pero isto é muito interessante. Hoje temos casos mais específicos, como fingerprint, financial fraud detection, pero isto está crescendo cada vez mais. Entornos que vão utilizar muito Morpheus são entornos de telco. Então, mira, é uma gama, isto tudo que estou falando, se o cliente tem NVIDIA na Enterprise, o cliente tem um suporte 24/7, tem acesso a expertos, tem bug fix, patches, upgrades, tudo num nível Enterprise. Então, mira, NVIDIA na Enterprise é muito mais, não estamos, quando falamos de NVIDIA na Enterprise, não estamos falando de software, não estamos falando de hardware, não estamos falando solamente de software, pero estamos falando de um serviço que vai ajudar o cliente a fazer seu desenvolvimento, a fazer seu deployment em tempo muito mais curto e desta maneira ganhar muito mais dinheiro, ok? Uma informação final, como hacemos lá o licenciamento de NVIDIA na Enterprise? O licenciamento de NVIDIA na Enterprise é embasado em los números de GPU. Então, se o cliente está desenvolvendo um projeto em um entorno que tem 4 GPUs, o cliente necessita de 4 licenças de NVIDIA na Enterprise. Temos outros casos, pero basicamente esta maneira mais simples de fazer o licenciamento. Temos casos onde não temos GPU, solamente CPU. Então, quando é solamente CPU, hacemos por CPU socket. Pero não é o mais comum. O mais comum é uma licença NVIDIA na Enterprise. O cliente pode ter uma licença subscription ou pode ter uma licença perpétua, mais um contrato de suporte. Então, o contrato de suporte pode ser 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então, basicamente, a maneira mais simples de licenciar a NVIDIA na Enterprise é uma licença por GPU, ok? Muitas graças.
Tenga um bom fim de semana. Sei que não é Friday, pero estamos quase lá. Bye, bye. Ok, muchísimas gracias Lincoln por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos y simplemente recordarles que este webinar, así como el de todas nuestras marcas, están disponibles en nuestra plataforma de Maps University para que lo puedan consultar las veces que lo consideren necesario. Y nuevamente, gracias por su atención de parte del equipo Maps y por parte del equipo de NVIDIA. Que tengan un bonito día. Bye, bye.